Na última aula nós vimos situações onde nós analisamos vários movimentos através da aplicação das leis de Newton. Não só descrevemos os movimentos, como fizemos previsões com ele. Por exemplo, estudamos as leis de Newton para entender as forças de atrito, viscoso e sólido. Aplicamos leis de Newton no caso de forças como gravitacional, forças no movimento circular, etc. Então, elas são capazes de prever, né, movimentos em várias situações envolvendo as mais variadas forças. No entanto, a análise de um movimento com leis de Newton pode ser extremamente complexa, dependendo de se você conhece ou não detalhes do movimento. Se você não tiver informações suficientes sobre o movimento, estudá-lo com as leis de Newton pode ser uma tarefa muito difícil. A tela de abertura já é um exemplo disso. Né? Aqui a situação é uma bola lançada do alto de uma montanha russa, que descreve a trajetória toda e vem parar aqui embaixo. A pergunta é, mesmo desprezando o atrito e resistência do ar, com que velocidade esse objeto, essa bola, atinge a base? Resolver esse exercício com leis de Newton é uma tarefa extremamente penosa, porque nós não conhecemos detalhes das forças durante a trajetória. Então, o bom da aula de hoje é que ela vai apresentar uma outra técnica mais poderosa, mais elegante e, às vezes, mais simples para resolver problemas assim, onde eu não conheço detalhes do movimento. Essa técnica envolve o conceito de energia. O que é energia? Energia é um conceito muito amplo, né? Por o qual é difícil achar uma definição concisa. O conceito leigo de energia é fácil perceber. Hoje eu estou com energia para correr, para jogar bola, para ir para a balada, vou comer bastante para ganhar energia, né? Até umas formas de energia meio discutíveis, água energizada. Então, bem ou mal, a gente domina o conceito leigo de energia. Tecnicamente, a situação é um pouco diferente. Uma definição concisa de energia é difícil, porque o termo é muito amplo. A gente diria tecnicamente que energia é uma grandeza escalar associada a um estado de muitos corpos ou de um sistema. Um escalar associado ao estado. Isso aí é tão vago que é a mesma coisa de não dar. É tão vago que é difícil aplicá-la num contexto específico. Então, nós vamos estar falando de formas de energia. Nós vamos qualificar a energia para poder defini-las. Então, nós vamos falar de energia que um corpo tem devido a seu movimento, energia que um corpo tem pelas proximidades com outro, energia que um corpo tem devido ao seu estado de deformação. Então, sem qualificar energia, é muito difícil defini-la. Então, essas três formas que eu disse, nós vamos estudar durante o curso, começando imediatamente com a primeira delas, a energia que um corpo tem devido ao seu movimento. Isso aqui é só uma pagininha para dizer que o conceito de energia é extensível a outras áreas. O conceito de energia está presente na mecânica quântica, está presente na relatividade, está presente no eletromagnetismo. Tá? Nós vamos estar falando especificamente de energia mecânica. Então, a primeira forma de energia, como eu disse, é a energia associada ao movimento de um corpo. Um corpo de massa m e velocidade v tem o que a gente chama de energia cinética. Essa é a energia associada ao movimento, definida como meio de mv². Então, a energia cinética de um corpo é definida. Nós vamos simbolizar por K a energia cinética de um corpo de massa m e velocidade v é, por definição, meio de mv². A unidade de energia cinética, então, o que é?
quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui recebeu o nome de 1 joule e o símbolo é 1J, em homenagem a esse pesquisador. Por enquanto, uma definição apenas. Agora, vamos ver o que acontece, né? Você tem uma partícula com velocidade V0 aqui e aplica uma força sobre ela, pela segunda lei de Newton, essa força provoca uma aceleração, portanto, essa velocidade vai variar. Num determinado instante depois, essa velocidade é v. Então, se a velocidade aumentou para v por causa da aplicação de F, nós podemos dizer que um trabalho foi realizado sobre a partícula no sentido de transferir energia cinética para ela. Agora nós já falamos especificamente dessa companheira aqui. Então, se a velocidade variou sua energia cinética e isso se deveu a um trabalho que foi aplicado sobre a partícula. Então, o ato de realizar trabalho implica transferir energia. O agente que aplicou essa força transferiu energia para a partícula, aumentando a sua energia cinética. Então, se o ato de realizar trabalho é a transferência de energia, o trabalho também, que nós vamos representar pela letra W, também vai ser medido em joule e vai ser um escalar como a energia. Vamos particularizar isso, daqui a pouco com 3 exemplinhos unidimensionais para o conceito ficar bem claro, e apresentar um teorema fundamental que permite resolver situações como a da montanha-russa que a gente apresentou, certo? Eu vou além. Né? Vamos considerar um movimento unidimensional em que uma partícula se move na direção x, atuada por uma força F, certo? Aqui ela tem velocidade sei lá, VA no ponto A, aqui ela tem velocidade VB no ponto B, e com isso ela andou uma distância D. Então, pela aplicação da F, e essa força F eu vou considerar como uma força resultante. Porque logo em seguida nós vamos escrever a lei de Newton para ela. Então, para essa força resultante aí, a partícula ganhou uma aceleração A, que eu vou chamar de F sobre m. Essa é a segunda lei de Newton, certo? Sob a ação de F, ela ganhou essa aceleração. Então, nós aprendemos na aula de cinemática escalar que eu posso escrever que VB quadrado, a velocidade aqui, é igual a VA quadrado, mais 2 vezes A, vezes a distância que ela andou, D. Equação de Torricelli, vista na aula 2. Portanto, VB quadrado menos VA quadrado igual a 2 vezes F sobre M vezes D. Ou seja, meio de MVB quadrado menos meio de MVA quadrado igual a F vezes D. Se a energia cinética variou disto para aquilo, é porque eu apliquei esse trabalho sobre ela. O agente externo, através de F, aplicou esse trabalho. Então, o que é isso menos isso? Com a definição que nós acabamos de ver. Energia cinética em B menos energia cinética em A é igual ao trabalho da força resultante. Certo? Energia cinética em B menos em A é o trabalho da força resultante. Vamos complicar um pouco a situação. E, ao invés da força ser na direção do movimento, ela tem uma componente nessa direção. A força aplicada agora,
aqui está a direção x, aqui está a minha força F, né, que é uma força resultante, eu insisto. Ela forma com a direção do movimento um ângulo θ, e para ir da posição A para a posição B, ela andou um deslocamento que eu vou chamar D. Esse D pressupõe o sentido, indo de A para B. D agora é um vetor cujo módulo é isso e cuja orientação é de A para B. Então, essa força tem uma componente x, né? Essa força tem uma componente x aqui. Na direção x, o que eu posso escrever? Que a velocidade em b quadrado menos a velocidade em a quadrado, o movimento é assim, né? Então não preciso qualificar isso aqui, é o quê? 2 vezes a aceleração em x, b. Né? A variação da velocidade em x é devida à componente x da aceleração. Então, isso é 2 vezes, de novo, a aceleração x é a componente x da força sobre m, vezes d. Então, eu posso escrever que meio, mesma coisa, de m vb quadrado, menos meio de m va quadrado, é fx vezes d, que é f cosseno θ vezes d. A componente x é essa, que é f cosseno θ. Legal? Aqui está fx. Então agora vamos recorrer a uma definição que nós fizemos no capítulo 3, que eu disse que ia ser útil mais para frente, né? Olha para a definição de produto escalar quando você conhece os dois vetores e a orientação deles. Aquele primeiro caso lá. O produto escalar de A por B, como nós vimos, é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo que eles formam. Então aqui, o θ é o ângulo entre a força F e o deslocamento D. Como que você pode escrever isso aqui? Sob a forma de um produto escalar. De quem por quem? De F por D. Entenderam isso? Então, a variação da energia cinética é F escalar D, que é, então, o trabalho num caso mais elaborado. Imediatamente dá para fazer a seguinte extensão. Se a força F é a força resultante, se F é a força resultante, ela é certamente a combinação de algumas forças, F1 mais Fn. N forças podem se combinar para dar a força resultante. Nós vimos como combinar vetores, isso é soma de vetor, capítulo 3. Então, o que é F escalar D? O que é o trabalho da força resultante? O que é o trabalho da força resultante? F escalar D, que é o quê? F1 mais F2 mais etc. mais Fn D. Mas o que é F1 escalar D? Trabalho da força F1. O que é F2 escalar D? Então, isso aqui é simplesmente W1 mais W2 mais Wn. Ou seja, um teoreminha, o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos das componentes. Trivial a demonstração. Tá bom? O trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos das componentes. E sem perder tempo, vamos aplicar esse conceito aqui, né, para 3 situaçõezinhas relacionadas e interessantes. Primeira aplicação é essa. Eu vou pegar um corpo numa posição A, né, e esse corpo se eleva de uma distância D até a posição B. Ou quer seja eu o arremessando, quer seja eu empurrando na subida. Então, eu saio de A, vou para B, né? Saio de A, aqui a velocidade VA ou V0,
Eu vou chamar de VA, lá a velocidade VB, então ele se desloca na vertical contra a força da gravidade. O exemplo 1 é, um corpo se eleva, né, da distância h. Né? Qual é o trabalho da força gravitacional? A notação de trabalho vai variar. Às vezes eu ponho a força aqui, às vezes eu ponho o percurso. Mas sempre vai ficar claro que força nós estamos considerando. Então a pergunta é, ele sai da posição A, vai até a posição B, aqui ele tem VA, para ser coerente com a nossa notação lá, né? Aqui ele tem VB, essa distância é H, né? O meu vetor D vai daqui para lá, né? D, esse aqui é o D, e o módulo de D igual a H. Então ele tem VA aqui, não interessa o que é VB, a força gravitacional que atua sobre ele está aqui. E ele se desloca para cima. Vamos calcular o trabalho da força gravitacional G? O que é o trabalho de G? O que é? Módulo da força, mg, módulo da distância, h, produto escalar da força com o deslocamento. O deslocamento é para cima, a força é para baixo. Isso aqui é mg cosseno π, então isso aqui dá menos mgh. Ou seja, o trabalho da gravidade para vencer um desnível h vale menos mgh. Entendido isso? O trabalho é menos mgh. Como o trabalho é um produto F escalar D, né, ele pode ser positivo, negativo ou nulo, dependendo da orientação relativa de F com D, num caso geral. Se o trabalho for positivo, nós vimos que esse agente aumenta a energia cinética K. Se o trabalho for negativo, diminui essa energia cinética. E se for nulo, a energia cinética é constante. No exemplo que nós acabamos de ver, o trabalho é negativo. Isso mostra, então, que a energia cinética da partícula diminuiu. Ou seja, a gravidade retirou energia cinética da partícula que subia. A interação, a transferência de energia foi no sentido de retirar a energia cinética dessa partícula que sobe. Alternativamente, se a gente abandonar uma massa de 10,2 kg a uma distância h de 1 metro, com que velocidade ela chega embaixo? Né? Agora é assim, né? Eu abandono aqui, V igual a 0, ela desce H e chega aqui com V. H. Vamos aplicar o teorema da energia cinética. Trabalho que a força resultante faz agora. Agora mg é para baixo e o deslocamento também. Então o trabalho agora é mgh, né? E a variação da energia cinética, isso vale ΔK. ΔK vale meio de mv final menos meio de mv inicial, que é 0. Ou seja, corta, né? H é v² sobre 2g. Ou seja, v² igual 2hg. Então, v é raiz de 2h vezes g, da ordem de 2 vezes 1 vezes 10,2, isso aqui dá da ordem de 4,4 metros. Então, esse é um primeiro exemplo já meio misturado. A segunda situação, interessante também, é essa aqui, ó. Uma partícula é lançada do ponto A
atinge o ponto B com velocidade nula. Isso é meio repeteco do exercício anterior, né? Que altura ela subiu? Lanço com velocidade VA, chega num ponto B a uma altura H, a velocidade se reduz a zero. A pergunta é, quanto ela subiu? É trivial também, né? O trabalho da força resultante, como nós já vimos, é menos mgh. mg para baixo, h subindo, né? O trabalho da força gravitacional é menos mgh. A variação da energia cinética, o que é? Zero, meio de m zero ao quadrado, menos meio de m VA ao quadrado. Energia cinética aqui, menos energia cinética aqui, igual a essas duas coisas. H. Bom? Essa é a altura que ela sobe. E a terceira coisa, ou o terceiro exemplo relacionado com isso, é o seguinte agora. Eu pego uma partícula no ponto A, onde ela tem velocidade nula, e, aplicando uma força, levo essa partícula a uma altura h, chegando no ponto B com velocidade também nula. Então, essa partícula, um agente externo agora, tira essa partícula da posição A e a leva até a posição B, chegando lá com velocidade nula. É como se eu fizesse isto aqui, ó, né? Certo? Então, aqui agora, a força mg para baixo, e o que eu vou chamar de força aplicada para cima, né? Se não houver a força aplicada, ela não pode chegar lá em cima com velocidade nenhuma, porque tem velocidade zero aqui. Então, o trabalho da força de gravidade, nós já vimos que é menos mgh. E o trabalho da força aplicada? Quanto é? mgh. A força é oposta, ambas se deslocaram da mesma distância, então o trabalho da gravidade é menos, o trabalho da força aplicada é mais, isso implica que o trabalho total é zero. Isso é compatível com variação da energia cinética igual a zero. Se o trabalho da resultante é nula, a variação da energia cinética também é. Óbvio, saiu do zero, chegou no zero, empatou 0 a 0. Então, a energia cinética é constante, o trabalho da força resultante é nula. Então, isso aqui dá uma ideia do que é a diferença entre o conceito leigo e o conceito técnico de trabalho. Note que eu posso pegar uma coisa pesada, eu não tenho aqui, mas suponha que eu faça isso, né? Eu levanto essa coisa pesada para cá. Enquanto eu subo, né? Eu faço um trabalho positivo, a gravidade faz um trabalho negativo, para eu chegar no zero. Ora, se eu quero sair do zero e voltar para o zero, eu tenho que segurar. Agora eu seguro e volto. Quando eu desço, o trabalho da gravidade é positivo e o meu, força que eu seguro para cima, deslocamento para baixo, é negativo. Então, quando o meu trabalho é positivo, o da gravidade é negativo. Quando o meu é negativo, o da gravidade é positivo. Ou seja, eu posso ficar 2 horas aqui, vou cansar muito, principalmente se for uma coisa pesada, vou cansar muito e eu trabalho num ciclo. Quando eu subo é positivo, quando eu desço é negativo, o trabalho é zero. Então, ficar cansado não significa realizar trabalho, né? Ficar cansado em física não significa realizar trabalho. Você pode ficar 2 horas aí, o seu trabalho líquido é zero e você não realizou trabalho algum. Uma outra situação, eu empurro essa lousa e fico aqui. Estou empurrando a lousa. Meia hora depois, meu braço deve estar doendo.
Então eu estou fazendo um esforço muscular grande, né? Eu estou me cansando. Ora, eu não transfiro nenhuma energia para a lousa, nem ela para mim. Ou seja, o trabalho que eu estou executando é nulo. Então, ficar cansado não significa realizar trabalho. Ficou mais ou menos clara essa ideia de trabalho e energia cinética em uma dimensão? Então vamos aprimorando, né? Vamos avançando essa conceituação aí. Um exemplo desse que eu acabei de mencionar, né? De que o trabalho líquido pode ser zero, é a situação que está na lousa. Algumas pessoas arrastando um caixote, simbolizado no nosso esquema por esse bloco ocre aí, né? Então, se eles puxam o caixote com velocidade constante, né, tem a força que eles aplicam no caixote, a força de atrito necessariamente oposta, uma normal e um peso, e eles estão arrastando esse caixote com velocidade constante, portanto, a variação de energia cinética é nula, né? Vamos fazer o balanço energético desse movimento? O trabalho que os rapazes fazem, por definição, é a força que eles aplicam vezes ΔX. F vezes ΔX. F vezes D, né? Esse é o trabalho que eles aplicam. O trabalho da força de atrito, o que é? É FD cosseno π. Então, o trabalho da força de atrito é menos FA ΔX. A força de atrito é do contra. O trabalho dela é sempre negativo. Então, é uma força que, às vezes, mais prejudicial do que benéfica, né? A força de atrito faz consumir energia por causa do caráter do seu trabalho. Então, a força de atrito tem este trabalho. E se a força aplicada é igual à força de atrito e tem que ser para a velocidade ser constante, a soma total das forças é nula. Para que se movimente com velocidade constante, a resultante tem que ser nula. Se a resultante é nula, o trabalho é zero. O trabalho da resultante é zero, porque a resultante é zero. Isso, então, é compatível com ΔK igual a constante. Traduzindo, o trabalho que os carregadores fazem, a força de atrito come. Certo? O trabalho que os rapazes fazem é gasto sob a forma de uma energia diferente pela força de atrito. O modelo não é muito real. Realmente você tem razão. A corda inclinada, isso vale para componente da força ao longo do movimento, certo? Esse F aqui, você pode entender como a componente da tração ao longo do movimento. Então, outras duas forças agem nesse problema, né? O N e o mg. Como o deslocamento é perpendicular às suas direções, os trabalhos que N e mg fazem são zero. A força normal e a força peso não trabalham nessa aplicação, porque o cosseno envolvido ali é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo parecido com o trabalho de levantar e abaixar um determinado corpo. E agora aqui sim, né, uma pequena melhora no tratamento. Vamos falar de uma força variável agora. Até agora essas forças eram constantes, né? F vezes D. Tá? Vamos supor que a minha força possa variar. Então, força variável mas ainda em uma dimensão. Uma força que pode variar em uma dimensão. Então, nós estamos do eixo X, né? E você tem uma força aqui, F de X agora. O trabalho infinitesimal, devido a uma força na direção X, eu posso escrever como F de X dx. Trabalha no F vezes D? Então, o trabalho infinitesimal da força F que se desloca de dx é F de X dx. Aqui é melhor considerar, por enquanto, a força na própria direção aqui, F de X. Tá bom? Vamos considerar, por enquanto, assim. Então, pode ser representada assim, né? Aqui a força F, aqui a posição X, e eu tenho um deslocamento da posição I para a posição F, sob a ação dessa força que depende de X. A força agora tem essa cara, né? Ela depende de X,
Mas eu aprendi, até agora eu aprendi, a lidar com forças constantes, trabalho de forças constantes. Então, o que eu faço? Eu imagino que eu pegue nessa curva aqui, eu imagino que eu pegue deslocamentos ΔX pequenos. Aqui está outro, né? Aqui está um outro ΔX, onde eu possa definir uma força média nesse intervalo. Eu posso definir uma força média que eu vou chamar de FI. Então, o que eu fiz? Peguei um intervalo, ΔX, considero a força média nesse intervalo e olho para essa área aqui. O que essa área ΔW aí é? O que a área ΔW é? A área ΔW é o produto da força média pelo deslocamento. Então, isso aqui é FI ΔXI, né? É o trabalho feito nesse pedacinho. O que será o trabalho total? O trabalho total vai ser a somatória dessas coisas, FI ΔXI. Não confunda I é o qualificativo do iésimo retângulo, não confunda com a posição inicial. Certo? Então, se você somar todas as areazinhas em degrau, você tem uma área não muito diferente da área lisa. A área integral, né? A área integral aqui, essas duas, a área integral com a área lisa, elas não são muito diferentes. Sobra um pedacinho aqui, que falta aqui, sobra aqui, que falta aqui. Como é que eu faço para tornar a área integral igual à área lisa? O que eu faço? Eu tenho que imaginar um número muito grande de intervalos e fazê-los tender a zero. Então eu divido isso num número muito grande de intervalos. Ele é tão pequenininho que você não vê mais a curva dentada. Então, com isso, o meu trabalho, que é a área agora sob a curva, vale simplesmente a integral de f de x dx entre xi e xf. O trabalho é agora a integral da força entre os instantes ou entre as posições que você está considerando. Isso aqui é chamado uma integral. Nós já lidamos com isso em cinemática, eu estou recordando isso, né? Isso é chamado uma integral definida. A regra é a seguinte: se f for uma primitiva de f', se f for uma... Isso aqui chama primitiva. Ou seja, se a derivada de f maiúsculo for f minúsculo, você representa isso assim na integral, então a integral de a até b de f de x dx, agora a integral definida, o que é? É a primitiva calculada em b menos a primitiva calculada em a. Então, o que é essa integral? Essa integral você tem que achar o quanto é a primitiva, fazer aqui menos aqui. Ok? Trabalho de uma força variável em uma dimensão. Então, agora vamos elaborar um pouco isso também e escrever. Ó. Então, o meu trabalho agora é a integral entre xi e xf de f de x dx. Né? Eu sei que A é a força dividido pela massa. A aceleração da partícula é a força pela massa, e eu posso escrever isso aqui como a aceleração é dv dt. Um conceito de cinemática lá. Então, esse trabalho é a integral f ma, f igual ma, ma dv dt dx.
certo? Entre a situação inicial e a situação final. MA, F dx. Agora, no lugar de dx, eu posso, dx é V dt, porque V é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, isso aqui eu posso escrever como a integral m dv dt, no lugar de dx, v dt. M dv dt no lugar de dx, v dt. Eu posso fazer isso dá a integral de mv dv. Agora virou uma integral em velocidades. VI, VF. E isso é, então, meio. Essa integral dá v quadrado sobre 2. Essa integral dá v quadrado sobre 2. Então, meio de m, vf quadrado, menos meio de m, vi quadrado. O que é isto? Variação da energia cinética. Então, mais uma vez, o teorema do trabalho de energia cinética, agora num caso geral de força variável em uma dimensão. Como é que a gente pode enunciar esse trabalho? O trabalho da força resultante, que age sobre uma partícula entre as posições x1 e xi e xf, mede a variação da energia cinética entre essas duas posições. Entendido, então, o trabalho da energia cinética geral em uma dimensão? Tá? Tudo isso a gente fez, né? Para casos particulares. Se você fizer a força constante, você cai nos exemplos que nós acabamos de ver. Então, para encerrar isso aí, para encerrar essa parte, vamos calcular o trabalho de uma força elástica. O trabalho que a força de uma mola faz. Certo? Então, venho para cá. Então, trabalho da força elástica. A situação é a seguinte: você tem uma mola de constante elástica K, né? Você tem uma mola de constante elástica K, aqui a força em função de X, aqui você tem a contagem do seu X. Essa é a posição da mola relaxada. Se você aplica uma força sobre essa massa, uma força aplicada, ela responde com uma força elástica F de x, de tal maneira que F de x é igual a menos Kx. Isso aqui é a lei de Hooke. Ou seja, a força elástica sobre uma mola é proporcional à sua deformação e tem sentido contrário à da solicitação. Se você puxa a mola, ela segura. Se você comprime, ela empurra. Isso está escrito aqui. Se você puxa, ela segura. Se você comprime, ela empurra. E eu vou estar querendo calcular o trabalho da força da mola e não da força aplicada. A força aplicada é só para mostrar esse comportamento da força elástica. Tá claro, então? Força de uma mola é a força que a mola faz no bloco. Então, eu vou calcular. Olha aqui. Essa força é do tipo... Essa força tem a seguinte cara, né? É uma força linear aqui. Uma força linear aqui. Aqui está F de x igual a menos Kx. Eu vou querer calcular o trabalho quando eu vou da posição xi para a posição xf. Aqui está o eixo x. Então, se a gente confiou naquela demonstração, esta área aqui, essa área vai ser igual ao trabalho que eu estou querendo calcular. Tá? Então, só para... Aqui está menos Kxi, aqui está menos Kxf. Então, o trabalho dessa força, como nós vimos, é a integral de f de x dx,
desde xi até xf, que é menos kx dx, entre xi e xf, menos k, integral de x dx. Então, isso aqui dá menos meio de k, xf ao quadrado, menos xi quadrado. Tá bom? O trabalho é menos meio de k, xf ao quadrado, menos xi quadrado. Então, vamos ver se isso aqui, vamos ver se só uma brincadeira, um exercício, se isso confere com a área. Essa área é a área de um trapézio, né? Essa área é a área de um trapézio. A área de um trapézio é a semissoma das bases vezes a altura. A área de um trapézio, semissoma das bases vezes a altura. Então, essa área é menos sobre 2, menos kxi, menos kxf, isso mais isso, né? Dividido por 2, vezes a altura, que é xf menos xi. Eu posso escrever isso como menos k sobre 2, menos k sobre 2, xf mais xi, menos k sobre 2, xf mais xi, por xf menos xi. Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso dá menos meio de k, xf ao quadrado, menos xi quadrado, que é o trabalho que nós tínhamos achado aqui. Tá bom? Então, para finalizar, vamos fazer um exemplo. Exemplo que é o seguinte, o exemplo está aqui. Né? Você tem uma mola numa posição relaxada, que eu posso chamar de zero. Essa mola está numa posição relaxada, x igual a zero. Uma massa m impacta essa mola com velocidade v0. Então, ela vai comprimir a mola. Eu quero saber de quanto a mola vai ser comprimida. Então, a situação é a mola numa situação relaxada, x igual a zero, né? Vem uma massa m com velocidade v0, vai comprimir essa mola até uma posição final aqui, né? Eu quero saber que distância é essa. Certo? Ou, se essa posição aqui for xf, eu quero saber, na verdade, quanto é xf, porque o xi é zero. Entendido o enunciado? Uma massa m impacta uma mola de constante k, a massa tem velocidade v0, a mola, em decorrência disso, vai se comprimir. A gente usa o teorema da energia cinética por causa de força variável. Então, o trabalho é a variação da energia cinética. O trabalho da força da mola vale menos meio de k, né, xf ao quadrado, menos xi ao quadrado. Se eu partir da posição zero, isso aqui é zero, então isso dá menos meio de k, xf ao quadrado. Isto é zero, porque na situação inicial a mola estava aqui. A variação da energia cinética é meio de mv quadrado, menos meio de m v0 ao quadrado. Se ela veio aqui e parou, essa energia é zero no final, então isso dá menos meio de m v0 ao quadrado. Se eu igualar essas duas coisas, eu tenho a minha resposta. Então, k xf ao quadrado igual a m v0 ao quadrado, portanto, xf
é raiz quadrada de m sobre k V0. Essa é a resposta. Essa é a resposta de quanto a mola se comprime. Como vocês veem, farta aplicação, né, do teorema do trabalho e da energia cinética. A gente fica por aqui na primeira parte. Na segunda parte nós vamos falar de forças tridimensionais.